Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e eu tenho plena convicção de que em cada dia que passa diante da Escritura Sagrada, aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, você vai pegando gosto, vai tendo sabor de ler a Escritura Sagrada e escutar a voz de Deus que fala com você, que dá direções, que te ensina o caminho da salvação. Vamos juntos viver esse momento da Bíblia no Meu Dia a Dia, da Escritura que nos é proporcionada para a nossa meditação, para a nossa escuta e para tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. Vamos suplicar ao Espírito Santo que Ele nos auxilie para a meditação do dia de hoje, para aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Você pode pegar aí a sua Bíblia, nós vamos meditar num novo capítulo dos Atos dos Apóstolos, seu caderno de estudo bíblico, Atos, capítulo 26, versículos de 1 a 23. Atos, capítulo 26, versículos de 1 a 23. Vamos ler? Agripa dirigiu-se a Paulo. Podes tomar a palavra para te defender. Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de poder hoje, em tua presença, defender-me de todas as coisas de que os judeus me acusam. Tanto mais que estás a par dos costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço-te que me escutes com paciência. Todos os judeus sabem como foi a minha vida desde a minha juventude, que se iniciou no meio do meu povo e em Jerusalém. Eles me conhecem de longa data e, se quiserem, poderão testemunhar que eu vivi como fariseu, de acordo com o partido mais rigoroso de nossa religião. Hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais, e que as nossas 12 tribos esperaram e esperam alcançar, servindo a Deus dia e noite com perseverança. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus, porque se julga entre vós tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Eu também antes acreditava ser meu dever combater com todas as forças o nome de Jesus o Nazareno. Foi o que eu fiz em Jerusalém. Prendi muitos dos seus fiéis, com a autorização dos sumos sacerdotes, e dei meu consentimento quando eram condenados à morte. Muitas vezes, percorrendo todas as sinagogas, eu procurava forçá-los a blasfemar, por meio de torturas, e no auge do meu furor contra eles, eu os caçava até em cidades estrangeiras. Nessas condições, eu estava indo a Damasco com a autorização e a mando dos sumos sacerdotes. Ó Rei, eu estava a caminho quando, pelo meio-dia, vi uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu a mim e aos que me acompanhavam. Todos nós caímos por terra e então eu ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saul, Saul, por que me persegues? É inútil teimares contra o ferrão. E eu respondi: quem és, Senhor? E o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, aquele que estás perseguindo. Mas agora levanta-te e fica de pé. O motivo pelo qual te apareci é este: eu te estabeleci para que sejas meu servo e testemunha desta visão e de outras ainda nas quais te aparecerei. Eu te livrarei das mãos deste povo e também dos pagãos, aos quais eu te envio.
para que lhes abra os olhos e para que se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Assim, eles receberão o perdão dos pecados e a participação da herança com os santificados pela fé em mim. Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celeste. Pelo contrário, levei a mensagem primeiro aos habitantes de Damasco e aos de Jerusalém, depois a toda a região da Judéia e também aos não-judeus. Disse-lhes que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras que mostrassem essa conversão. Por causa disso, alguns judeus me prenderam enquanto eu estava no templo e tentaram matar-me. Mas graças ao socorro de Deus, até hoje continuo a dar testemunho diante de pequenos e grandes. Nada ensino além do que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Isto é, que o Cristo devia sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, havia de anunciar a luz ao povo judeu e às nações pagãs. Que profecia cumprida! Quando Paulo teve esse encontro que ele está relatando aqui pela terceira vez nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco e Ananias foi despertado por Deus dizendo: vá até Paulo, vai até Saulo, na verdade, né? Porque ele é meu escolhido. E aí Ananias vai questionar a Jesus, mas ele persegue o nosso povo. E aí Jesus vai dizer para Ananias: ele levará a minha palavra até diante dos reis. Ele está aqui diante do rei. As palavras de Deus se cumprem, as promessas de Deus que se cumprem, as revelações de Deus se cumprem. Nós precisamos somente esperar o tempo, nos apossar delas, e elas se cumprirão na nossa vida. E aqui Paulo vai dar esse testemunho diante do rei, sendo o cumprimento de uma profecia, e não abrindo mão de testemunhar. Nós fomos encontrados pelo Senhor. Eu fui encontrado pelo Senhor. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Não foi um encontro simplesmente passageiro. Ele foi duradouro. Ele permanece há mais de 26 anos. E cada dia eu tenho vontade mais intensa no meu coração de testemunhar o que Ele fez por mim. Só que o testemunho de Paulo, diante daquelas pessoas que o conheciam desde pequeno, Paulo foi da escola de Gamaliel. Paulo era discípulo de Gamaliel. Vamos entender que naquele tempo o mestre vivia com os discípulos. Eles deixavam as suas casas e iam morar com o mestre, não só para escutar o que o mestre falava, mas para ver o que o mestre fazia, para conviver, para absorver tudo aquilo que o mestre tinha para oferecer. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Paulo declara que ele era fariseu radical, que ele era perseguidor dos cristãos, mas algo aconteceu, um marco, um encontro com a pessoa, um encontro com um acontecimento, como vai dizer Bento XVI, lá na Deus Caritas Est, no número 1 da Deus Caritas Est. Deus Caritas Est é um encontro com uma pessoa, com um acontecimento, que não é um encontro simplesmente ético, um encontro com uma realidade moral, mas com a pessoa que muda definitivamente o nosso rumo, a nossa vida, colocando-nos no rumo da eternidade. Hoje, eu só posso ter um coração grato porque eu também fui alcançado pelo Senhor. Mas, sendo alcançado pelo Senhor, o chamado que o Senhor nos faz é de ser testemunhas. A ação do Espírito Santo na nossa vida é para que nós sejamos testemunhas. E testemunhas não só com palavras. São João Paulo II, na Redemptoris Missio, no número 44, ele vai dizer assim: o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na vida do que na doutrina. Nós precisamos, ao experimentar esse Senhor, dar esse testemunho. O que Paulo está dando testemunho aqui? Olha, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo julgado, já tentaram me matar várias vezes, me arrancaram de dentro do templo, porque eu acredito naquilo que os nossos antepassados acreditaram, naquilo que os profetas anunciaram. Eu acredito naquele que
todas as tribos de Israel esperam. Ele veio, ele nos visitou, ele me encontrou e eu preciso ser testemunha dele. É isso que Paulo vive e é isso que eu e você somos chamados. E Paulo está testemunhando diante de autoridades judaicas e romanas que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Salvador. Eu e você precisamos testemunhar. Mensagem de hoje: assumir ou reassumir o chamado de Deus para que sejamos testemunhas dele e do seu reino, não só com palavras, mas com o nosso modo de viver. Vamos rezar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, porque é na oração que nós experimentamos a grande ação transformadora da palavra. Senhor, Tu és Deus de promessas, mas não é Deus que só faz promessas, mas que cumpre promessas. E ali, diante do rei Agripa, diante de toda aquela pompa, Paulo testemunha que Tu és o Senhor, o Messias, que Tu és o Filho de Deus, o esperado de todo Israel. Ele se rendeu, ele com toda a formação intelectual, na escola de Gamaliel, preparando-se para ser uma autoridade judaica, ele se rendeu, porque o Senhor o chamou, o Senhor falou ao coração dele. E depois, falando a Ananias, o Senhor disse que ele chegaria aos reis para testemunhar o Evangelho, às nações. Obrigado, porque o Senhor é cumpridor de promessas. E eu sei que todas as suas promessas se cumprirão na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas hoje, de uma forma especial, eu quero pedir que, da mesma forma que Paulo foi testemunha do encontro pessoal dele contigo, da mudança radical que aconteceu na vida dele e de tudo mais que o Senhor realizou, eu também quero ser testemunha. E esses meus irmãos e minhas irmãs que estão fazendo o estudo bíblico comigo também querem ser testemunhas. Então conceda-nos essa graça, envia-nos o Seu Espírito Santo, desperta-nos, Senhor, para que nós reassumamos essa determinação de testemunhar que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador, o Redentor, mas não só com palavras, mas com a nossa vida. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama a ser testemunha como Paulo. Não é à toa que nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos. É uma provocação de Deus. Deus está chamando você para ser essa testemunha. Mas eu volto a insistir, não somente com palavras, mas com a sua vida. As pessoas vejam, testemunhem, testifiquem que você pertence a Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.